Olá, eu sou o Rafael Revadan e este é o Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Durante esta temporada, nós estamos falando de política científica. Já falamos de orçamento e de como as decisões realizadas no governo federal e por deputados e senadores afetam diretamente o funcionamento de universidades e institutos de pesquisa. Hoje, a gente vai falar de um setor que está vivendo uma precarização nas suas políticas científicas, o meio ambiente. De maneira geral, as políticas científicas voltadas para o meio ambiente se resumem à proteção. Os ecossistemas estão sofrendo de uma degradação contínua. E para combater os ataques ambientais são necessários institutos e profissionais capacitados, uma estrutura enorme e abaixo do governo federal. E quando o próprio governo não entende a importância dessa estrutura, ocorre um desmonte. Vamos dizer assim, as políticas do atual governo foram sempre na direção do desmonte ambiental. Então, você vê que nós tivemos várias PLs que passaram pela Câmara dos Deputados, por exemplo, né? A PL do licenciamento, a gente tem a PL do veneno, são PLs que preocupam muito a gente, principalmente em relação ao aumento, por exemplo, da liberação de agrotóxicos que nós tivemos agora, né? Nesses últimos 4 anos. Então, esses últimos 4 anos foram de um retrocesso ambiental. Nós tivemos um afrouxamento de fiscalização, um enfraquecimento dos institutos que atuam na fiscalização, como o IBAMA, o ICMBio, que atua na fiscalização de unidade de conservação, na própria construção de políticas associadas a essas unidades, né? Quem fala é a Luciana Gomes Barbosa. Agrônoma formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela tem mestrado e doutorado em ecologia, com ênfase na conservação e no manejo da vida silvestre. Ela também é professora da Federal da Paraíba e integra o grupo de trabalho de meio ambiente da SBPC. A Luciana explicou que nos últimos 4 anos o país teve uma série de medidas sancionadas para enfraquecer a estrutura ambiental, algumas até muito recentes. No dia 3 de novembro, uma reportagem publicada pelo jornal O Globo denunciou a paralisação das atividades de fiscalização do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, o ICMBio. Um e-mail enviado pela diretoria do ICMBio solicitou o cancelamento de todas as operações de fiscalização que estavam planejadas para a primeira quinzena de novembro e que dependessem de recursos orçamentários, seja para pagar diárias, passagens, combustível, suprimento, entre outros itens. A denúncia realizada pela imprensa gerou o requerimento número 56 de 2022, que solicita que o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, compareça à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre esse caso. O requerimento está em análise pela própria comissão. Mas esse é apenas um caso, e teve tantos outros. Para a Luciana, tudo começa com uma única questão. A gente não debate orçamento quando fala de meio ambiente. Eu vejo um problema sério hoje em relação ao orçamento do Ministério do Meio Ambiente, e as pessoas não entram muito nessa discussão, por isso que é importante a conscientização, porque vivemos num cenário de risco climático. O Pantanal, ele vem atravessando uma seca extrema desde 2018, 2019, né? Então, você vê o seguinte, esses incêndios esporádicos e naturais, eles até ocorrem, eles podem ocorrer. Há 30 anos atrás, isso se dava e ocorria numa escala muito pequena, né? Eu vou colocar o fogo aqui para preparar o solo para plantar. Isso era muito comum na década de 70. No Pantanal, por exemplo, eu vou colocar aqui um fogo para extrair mel dessas raízes. Você coloca o fogo, há 30 anos atrás, ele ficava aqui. Hoje, o que acontece? O Pantanal, ele está em seca extrema, seca prolongada, seca intensa. Então, qualquer faísca provoca um impacto muito grande. A área como um todo que vai ser coberta por esse incêndio não é a mesma que era 30 anos atrás, porque as temperaturas incidentes hoje globais são muito mais altas. E aí a gente tem um problema no orçamento que é o quê? A gente não tem recursos para emergências e recursos suficientes para o apagamento desses incêndios, o controle dos incêndios, né?
e para as emergências. E aí o que acontece? A população vê um incêndio como aquele e fala, mas isso não tem um problema tão grande assim. Claro que tem, a gente está falando de uma biodiversidade e de um ecossistema que deveria estar preenchido de água, e não está justamente por causa do contexto de mudança climática que se sobrepõe às pressões humanas. Então, a gente já tem elementos aqui que provam que a nossa digital está presente nas mudanças climáticas. Somos nós também responsáveis pelo aumento e intensificação das consequências. Então, eu acho que, nesse sentido, a população precisa se sentir corresponsável. É necessário uma campanha, e era necessário que nós aprovássemos a lei de diretriz de educação ambiental também, porque essas crianças precisam aprender desde cedo o que é o nosso cenário atual, como conservar, como promover maior conservação. E, principalmente, a população precisa estar mais atenta aos riscos climáticos, né? Conscientização e participação popular. Essas são as bases para a política científica, mas não só no campo da política. Se falar de Amazônia e Pantanal pode parecer algo bem distante da realidade de muitos, principalmente se pensarmos em localização mesmo, o efeito do que acontece lá nessas regiões atinge todo mundo. Por isso, o pensar coletivo é essencial. E aí entra o papel de um terceiro fator, a educação. Já era para a gente estar trabalhando com uma conscientização para que as pessoas entendam os riscos climáticos, né? A gente hoje vive dentro de um cenário de riscos climáticos. A gente deveria trabalhar com balanço entre pressões humanas na escala local e essas pressões que vêm das mudanças climáticas numa escala global. A gente já extrapolou isso. Hoje a gente vive num cenário antropocênico em que os ecossistemas estão completamente modificados pelo homem. E aí, nesse cenário, vem junto as mudanças climáticas. Então, eu vejo que as pessoas têm pouquíssima compreensão do que é isso. No dia a dia nosso, a gente vê que a falta de consciência ela é um elemento grave, porque se eu posso caminhar, né, um determinado trecho e não ir de carro, eu tenho que entender que isso também contribui para uma redução, por exemplo, de emissão de GEs, de gases de efeito estufa. Eu contribuo com a coletividade, porque a gente tem que pensar de agora em diante em coletividade. Ou seja, não é mais o eu individual, mas é uma coletividade. Essa coletividade me faz ter uma responsabilidade ambiental maior. O podcast Som da Ciência é uma produção da equipe de comunicação da SBPC e está nas principais plataformas agregadoras de podcast. Ouça, compartilhe e assine o feed para receber todos os novos episódios. Até a próxima!